Boa tarde, estamos aqui nessa tarde de domingo, iniciando mais uma EBD compartilhada. E eu já quero te dar uma notícia desde já. Hoje nós estamos, você que está entrando nessa live agora, você comentando, eu faço parte da EBD. Você vai estar concorrendo um livro no final dessa live. E hoje deixa eu dar mais uma notícia melhor para você. É um livro do Max Lucado, com o título Ele Ainda Remove Pedras. Nós tivemos um sorteio de um livro domingo passado, e muitas pessoas gostariam de ganhar, mas não foi possível. Mas agora, entra, compartilha, comenta. Eu faço parte da EBD e no final, com certeza, você vai ter uma grande chance de ganhar esse super livro desse escritor renomado. Amém. Nesse momento eu quero apresentar aqui nossos professores, começar aqui com o professor Rogério, até porque ele está hoje na missão de ministrar o primeiro tópico dessa escola bíblica. Nosso professor Johnny está na missão hoje também de ministrar o segundo tópico, e nosso professor Sérgio Dubrisky, que está hoje na missão de ministrar o terceiro tópico dessa escola bíblica. E também hoje, uma visita ilustre, que nos dá aqui muita honra, pastor Moreni vai estar logo mais louvando ao Senhor com o hino. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir uma oração. Eu gostaria que você, da sua casa, você pode fechar seus olhos, se puder, mas nós vamos fazer uma oração por você, por esse início dessa EBD e pela sua família também. Pastor Sérgio Dubrisky vai estar fazendo essa oração. A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer nós estarmos compartilhando esta EBD com você. Vamos orar. Você aí na sua casa, encurve a sua cabeça, convide a sua família para participar. Nós vamos estar fazendo esta oração para que Deus nos dê um ambiente de ensino e crescimento neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. A tua palavra é que engrandece a nossa vida, fortalece o nosso coração e nos sustenta diante das adversidades. Senhor Jesus, abençoa cada professor que irá ministrar, também cada aluno que irá ouvir em suas casas e participar desta ministração, deste ensino, que seja, Senhor Jesus, um momento de crescimento e que a palavra crie raízes e cresça nos nossos corações, e que possamos colocar em prática ela nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós agora já vamos iniciar a ministração do primeiro tópico. O professor Rogério está com a oportunidade. Paz do Senhor a todos. É sempre um privilégio estarmos aqui reunidos novamente para dar mais um prosseguimento à nossa EBD compartilhada. Hoje estaremos falando a respeito da lição de número 2, que traz por título Despertamento Espiritual, um Milagre. O texto áureo encontra-se em Romanos 13, versículo 11, e diz: E isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Eu convido você agora a acompanhar a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, verso 1 a 7,
Neemias, capítulo 1, verso 1 a 3. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito, e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês, que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar. Todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra, devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus, em Jerusalém. Então, os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Neemias, capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. A introdução de hoje, ela traz: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O tópico de número 1, ele tem por título: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Eu gostaria de convidá-lo à reflexão a respeito da palavra despertamento. Despertamento, dos seus vários significados, nós vamos aqui estar mencionando 5 deles. Despertamento, tirar do sono. Despertamento também significa acordar. Despertamento também significa estimular, ativar
ou reavivar. É necessário para que construamos o conceito da lição do dia de hoje, a respeito de o despertamento espiritual, um milagre, conceituarmos os seguintes contextos, o contexto religioso e o contexto histórico. E dentro do contexto religioso, a nação de Judá havia se distanciado de Deus, oferecendo incenso a deuses estranhos, edificando altos a Baal, sacrificando, derramando sangue inocente. Eles queimavam os próprios filhos em holocausto a divindades pagãs, a Moloque e a Baal. E como se isso já não bastasse, ainda alegavam fazê-lo em nome de Deus. A situação espiritual da nação, do povo de Judá, havia se corrompido de uma tal maneira que eles não mais compreendiam o que significava, na verdade, a devoção ao Deus verdadeiro. Nós encontramos em Jeremias, no capítulo 19, versos 4 e 5, para você que gosta de tomar nota. Agora, dentro dessa situação, dentro dessa decadência espiritual, a Bíblia também nos mostra um Deus longânimo, um Deus que tarda a irar-se. E esse mesmo Deus, ele não tem prazer no sofrimento humano, ele não tem prazer na punição do homem. E por várias vezes nós vemos, através do profeta Jeremias, que esse Deus, o Deus de Judá, o Deus de Israel, ele tenta promover um diálogo com a nação de Judá. Abre aspas, ele diz: agora fala aos homens de Judá e ao povo de Jerusalém, dizendo: eis que tenho forjado mal contra vós, tenho projetado um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai as vossas ações e os vossos caminhos. Fecha aspas. Mas eles diziam: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Jeremias 18, versos 11 e 12. Considerando, meus irmãos, que devido à situação espiritual decadente, podemos dizer que Judá estava morto. E dentro do conceito de despertamento, nós podemos entender que um dos significados de despertamento diz respeito a reavivar. Faz sentido você entender que o cativeiro babilônico, ele veio promover justamente um reavivamento, e reavivamento significa dar vida àquilo que estava morto. É necessário também que a gente construa um contexto histórico, e a revista, ela trata dizendo: no primeiro ano de Ciro, Esdras, capítulo 1 e verso 1, nós vamos encontrar também: no primeiro ano do reinado de Ciro, despertou Deus o espírito de Ciro. Nós encontramos novamente a palavra despertamento. Agora, o ano era 539 antes de Cristo. Já havia se cumprido o tempo do cativeiro babilônico. Agora, com a queda do império babilônico, Ciro passa a ser o regente maior, responsável pelo império, que agora controlava toda a região da Mesopotâmia, inclusive os cativos, tanto judeus quanto de outras nações. Segundo Heródoto, um geógrafo e historiador do V século, ele nos conta a respeito de Ciro, para que nós possamos construir uma imagem de quem realmente fora Ciro.
E qual a relação do despertamento que é narrado em Esdras 1, verso 1, quando Deus desperta o espírito de Ciro? Ciro aparece no cenário como rei após derrotar o rei Astíages em 550. Note que a queda de Babilônia se deu em 539, nós estamos falando de uma data decrescente. Em 550, o rei Astíages foi o último rei independente da chamada Média, ou Medos. Foi derrotado pelo próprio genro, Ciro da Pérsia, intitulado Ciro o Grande. Heródoto escreve que, na batalha decisiva, os militares de Astíages bandearam para o lado de Ciro. E a razão pelo qual é que Astíages fora um rei que não era um rei cruel. Ele era um rei, amados, que era totalmente impopular, que não inspirava lealdade por parte dos seus súditos. E dessa forma, Ciro, ele era totalmente diferente. Heródoto vai nos contar a respeito de Ciro, dizendo que, diferentemente de Nabucodonosor, que queria criar um império e fazia com que os cativos tentassem se tornar caldeus, Ciro trabalhava numa outra proposta. Ele respeitava todas as religiões e fazia com que os seus cativos pudessem ser repatriados se assim o quisessem. E isso lhes daria a lealdade dos seus súditos. Então, quando entendemos o que o Heródoto fala a respeito de Ciro, nós entendemos que o despertamento de Ciro diz respeito justamente ao significado de estimular, porque Deus estimula aquilo que já existia no coração de Ciro. Ciro tinha por intenção repatriar todos os cativos do seu império. É bem verdade, a Bíblia não nos narra esse diálogo, mas eu creio que provavelmente Ciro, ele teve momentos com Daniel. A Bíblia não nos narra isso. Agora, existe uma particularidade interessante também. Ciro, uma vez que ele derrota Astíages, e ele tem a participação do próprio exército militar de Astíages, e ele estabelece então o que nós chamamos de uma dupla monarquia. E isso é interessante, porque a própria Bíblia, ela vai corroborar com isso. Quando no capítulo 5 de Daniel, na passagem da mão que escreve na parede, nós vemos lá que o reinado iria ser dividido e entregue a medos e persas. E logo em seguida, no final, nós encontramos que é Dário que passa a ser regente da Babilônia. Mas era Ciro que havia conquistado a Babilônia. E por muito tempo, às vezes isso causou uma certa confusão, quando se pensava Ciro conquista a Babilônia, mas logo em seguida é Dário que assume a Babilônia, justamente por conta do que nós chamamos aqui de duplo reinado monárquico, estabelecido pelo próprio Ciro. E Dário era Medo, Ciro persa. Agora, quando eu digo que provavelmente Daniel teve contato com Ciro, a Bíblia também nos fala algo semelhante, quando nós vemos no capítulo 6 do livro de Daniel, o verso 28 diz: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. É bem verdade que não temos o diálogo, não temos uma conversa de Ciro com Daniel, narrada pelo texto bíblico. Mas eu creio, por se tratar de Daniel, uma pessoa importante no reinado de Dário, ele foi separado como um dos 3 príncipes que eram responsáveis por 120 presidentes, que eram responsáveis, esses presidentes, por administrar todo o território da Babilônia. É muito provável que Daniel teve, sim, contato com Ciro. Agora, uma vez que analisamos o contexto religioso
analisamos o contexto histórico, cabe agora nós concluirmos o que seria o objetivo do despertamento. O Salmo de número 33 e verso 11, ele nos traz: os conselhos do Senhor permanecem para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. A vontade divina é a causa final de todas as coisas, é absoluta, é imutável. Quando olhamos, Deus usa a expressão meu servo, quando se refere a Nabucodonosor e através dele traz o cativeiro a Judá. Jeremias 25, versos 8 e 9. A Ciro, ele o chama de meu pastor, determinando a ele que cumpra a sua vontade, dizendo: a Jerusalém ser edificada e ao templo, funda-te. Isaías 44, verso 29. Concluímos, portanto, que o despertamento tem como objetivo principal cumprir a vontade soberana de Deus, trazer os homens a um estado pleno de consciência em relação aos atos cometidos e, como consequência, promover um restabelecimento contínuo entre os homens e Deus. E isso é era o que Deus havia estabelecido desde a saída do Egito com o povo. Também chamamos isso reavivamento, que é um dos sinônimos também de despertamento. Eu concluo a minha participação no tópico enfatizando, melhor dizendo, que o despertamento, ele tem como objetivo principal cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é a causa final de todas as coisas. Eu quero encerrar mais uma vez, lendo o Salmo 33, verso 11, que diz: os conselhos do Senhor permanecem para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo. Amém, meus irmãos, já estamos chegando quase no final dessa escola bíblica. Nesse momento, o professor Johnny vai estar ministrando o segundo tópico dessa EBD. E eu quero te lembrar, você que está chegando agora, você precisa fazer aquele comentário: eu faço parte da EBD. Você fazendo isso, você vai estar concorrendo, no final dessa live, um super livro do Max Lucado, com o título Ele Ainda Remove as Pedras. São 240 páginas. Então você vai ter um livro aí para se enriquecer com a palavra de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor e aprendendo com os nossos excelentes professores que temos aqui abordando este assunto. Nós vamos estar nesta oportunidade falando sobre o segundo capítulo desta lição, acerca das finalidades do despertamento. E eu quero rapidamente relembrar e recitar aqui algo que já foi feito, o tema desta lição, que fala sobre despertamento espiritual, um milagre. Eu quero destacar este tema, frisá-lo: despertamento espiritual, um milagre. A palavra despertamento, irmãos, traz consigo a ideia, literalmente, acordar alguém que está acometido de um profundo sono, não é? Alguém que está inativo,
alguém que está indolente, inerte, sem atividade. Então, o despertamento traz essa ideia de tirar essa pessoa da inatividade, da inércia, da indolência, trazendo assim o tema desta lição, a ideia de que é um grande perigo nós estarmos dormindo espiritualmente. É um grande perigo para nós o sono espiritual. Então, esta mensagem desta lição, com esse título, vem para nós como um alerta. Não devemos estar mergulhados no sono da indolência. Se nós formos olhar as orientações bíblicas, a palavra de Deus ela é sempre contra o sono da indolência. Sempre vem nos alertar para um despertar, para um acordar, não é? Começando por Efésios capítulo 5 e o verso 14. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então o apóstolo Paulo ele traz este lembrete: desperta, acorda, ó tu que dormes. Também Romanos capítulo 13, o verso 11, conhecendo o tempo, que é o nosso texto áureo, e digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Então veja a orientação bíblica, sempre batendo de frente, nos alertando a não estarmos dominados pelo sono da indolência. Por que o título traz aqui como que dizendo que o despertamento espiritual é um milagre? Nós sabemos que milagre é um acontecimento incomum, fora do normal, extraordinário, né? Aquele acontecimento que transpassa as possibilidades humanas, a capacidade humana. Então, o despertamento espiritual é um milagre, porque é um feito extraordinário, né? É algo que somente Deus pode fazer. O despertamento espiritual é algo que, como está escrito, foi dito aqui no capítulo anterior, que é algo que vem do próprio Deus. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Então, se milagres é algo que está além da capacidade humana, é algo que somente Deus pode fazer. Então, o despertamento espiritual é um milagre. O despertamento espiritual é algo que somente o Senhor pode realizar. Então, esta lição ela vem aqui trazendo essa necessidade de um despertamento espiritual para as nossas vidas. O despertamento espiritual aqui cumprindo a finalidade dele, né? O nosso objetivo deste capítulo. Qual é o objetivo, qual é a finalidade do despertamento espiritual? O despertamento tem como objetivo a produtividade. Veja bem, se alguém está dominado pela inércia, se alguém está no sono da indolência, sem atividade, o despertamento vem para tirar essa pessoa dessa inatividade, fazê-la produzir algo. Então, a ideia do despertamento espiritual na realidade israelita é porque os judeus estavam acomodados na sua vivência dentro do reinado babilônico. A nossa lição diz que a maioria dos judeus estava acomodada à vida na Babilônia.
e não estava disposta a voltar à terra de Israel para realizar a reconstrução do templo. Então o povo de Israel estava acomodado, eles aprenderam a viver, eles aprenderam os costumes, aprenderam a entrar e a sair no meio da Babilônia, diferentemente de quando eles estavam escravizados no Egito. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles no Egito. Então eles estavam pedindo a Deus para sair do Egito. Por quê? Porque lá no Egito eles estavam sendo chicoteados, escravizados, literalmente. Já na Babilônia, eles estavam acomodados, estavam mais tranquilos. E uma boa parte dos israelitas não quiseram voltar para Israel. Então eles estavam inativos, indolentes, inertes. Então só o Espírito Santo, para dar um sacode em uma nação e trazê-los à atividade, dizer, olha, vamos voltar para Israel, preciso realizar uma obra de reconstrução. E então essa era a ideia do despertamento espiritual, realizar uma restauração na nação de Israel. Então, algo aqui que o nosso comentarista diz, somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários para a execução de semelhante tarefa. Então, o despertamento é algo que está no âmbito do poder de Deus, é algo que o Senhor pode realizar, pode sacudir as nossas vidas para nos tirar da inatividade e produzir algo para o reino de Deus, né? Então, esta lição, ela nos traz essa seriedade da necessidade de um despertamento. Por que eu creio que Deus está nos trazendo esta lição? Tem muitas pessoas que estão inertes, tem muitas pessoas que estão no reino de Deus inativos, e o Senhor deseja realizar um despertamento espiritual para que algo seja feito, algo seja produzido em nossas vidas e através de nós. Quem sabe o Senhor não realize ainda hoje um despertar espiritual na minha vida, na sua vida, no seio da sua família, para trazer uma restauração nas nossas vidas. Amém? O propósito do despertamento espiritual dentro da realidade de Israel era promover a restauração de Israel. Então, quando Deus desperta o espírito do monarca Ciro, quando Deus desperta o espírito do rei Ciro, dizendo, olha, todos aqueles que forem judeus podem retornar à sua nação, e ele diz, e reconstrua o templo de Deus. Quando o povo retorna, está de regresso para Jerusalém, para Israel, está aí iniciando a restauração da nação israelita, cumprindo-se aí o propósito de Deus de restaurar Israel. E aqui eu quero fazer menção de Ezequiel capítulo 36 e o verso de número 24, quando o texto diz, o Senhor diz, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Uma promessa divina. Nos faz lembrar que quando o povo de Israel estava no Egito, o Senhor os tirou com braço forte e os fez tomar posse da terra prometida.
E aqui, uma vez mais, quando o povo está cativo na Babilônia, o Senhor os faz regressar para a sua terra, para a sua habitação. E ainda essa promessa se cumprirá cabalmente, quando Deus fizer todos os judeus retornarem para a nação, para o território de Israel, cumprindo-se aí a sua promessa. Então, nesse propósito, nesse momento, nessa realidade de Israel, o propósito do despertamento era promover esta restauração de Israel enquanto nação, fazer com que todos os israelitas regressassem para a cidade de Jerusalém, para a terra de Israel. Agora, falando de um modo mais abrangente, de um modo mais específico, mais aberto, mais geral, o despertamento espiritual traz, dentro do contexto que estamos estudando nesta lição, traz 2 objetivos. O primeiro objetivo, que é a questão da restauração. Nós falamos da restauração na realidade de Israel, dentro daquilo que estamos estudando aqui. Mas, de um modo geral, na vida do cristão, na vida da igreja, quando Deus promove um despertamento espiritual, o Senhor quer promover restauração. Então, por que a necessidade de um despertamento espiritual hoje, nos nossos dias, agora, nas nossas vidas? Para trazer restauração. Mas para restaurar o que especificamente? Nós precisamos hoje de um despertamento espiritual para restaurar o culto a Deus. Porque se tem algo nos nossos dias que está comprometido, é o culto a Deus. Estamos vendo uma onda de igrejas, de líderes, promovendo um culto que não necessariamente tem Deus como centro, tem Jesus como centro. E nós desejamos que haja um despertamento espiritual, para que Deus seja o centro de nossos cultos outra vez, seja o nome mais falado, né? Deus deseja, com um despertamento espiritual, restaurar a pregação evangelística, a pregação que tenha como objetivo ganhar almas para o reino de Deus. Se fala muito na pregação daquilo que você vai ganhar, daquilo que você vai receber, mas nós precisamos ouvir a pregação que fala sobre a salvação, que fala sobre o arrependimento, que fala sobre o regenerar, o novo nascimento na pessoa bendita de Cristo. Precisamos de um despertamento porque é necessário a restauração dos hinos cristocêntricos. Porque hoje os hinos já não falam muito de Jesus. Os hinos, as músicas puseram os homens no centro, ao invés de ser Jesus o centro de todas as coisas. Precisamos de um despertamento espiritual porque precisamos de famílias restauradas. Famílias onde as drogas estão destruindo, onde o divórcio está reinando, onde as brigas estão tomando conta. Precisamos de um despertamento. Precisamos de um despertamento para restaurar o altar da oração, o altar da comunhão com Deus. Então, são coisas que precisam ser restauradas, e o despertamento espiritual trará essa restauração. O despertamento espiritual tem um segundo objetivo, e é o objetivo de salvar o homem. Nós sabemos que o agente que promove o despertamento espiritual é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, convence o homem da justiça e do juízo.
Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa o nosso pecado, que perdoa a nossa ofensa. Então o Espírito Santo traz a nós a consciência de que somos falhos, de que somos pecadores, de que estamos destituídos da graça de Deus se não aceitarmos o seu sacrifício. Mas também o Espírito Santo aponta para Jesus, dizendo que Ele é o único que perdoa os nossos pecados. Então eu desejo que ainda hoje o Espírito Santo promova um despertamento espiritual na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa sociedade. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos que nos assistem nessa tarde, nós estamos quase finalizando essa escola bíblica. Nesse momento, nós vamos ouvir a ministração do terceiro tópico com o pastor Sérgio Dobrisky. Mas eu gostaria também de deixar um aviso para você. Como nós já estamos quase encerrando, nós vamos estar fazendo o sorteio do livro durante o louvor do pastor Maureni. Então é só para você se atentar. Encerrou a ministração do pastor Sérgio Dobrisky, pastor Maureni vai estar louvando. No louvor do pastor Maureni, nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora desse super livro, mas para isso, você precisa comentar: eu faço parte da EBD. Graça e paz, queridos irmãos, estamos dando continuidade a esta maravilhosa aula, onde os professores Rogério e Johnny já discorreram dentro desse assunto do despertamento espiritual. Quando eu fui convidado, nosso coordenador da EBD, o pastor Adilson, eu fiquei muito feliz e, ao me deparar com o conteúdo desta lição, do nosso trimestre, cujo comentarista é o autor e pastor e missionário Eurico Bergstein, ao estudar esta lição, a lição número 2, fiquei muito feliz. Confesso, irmãos, que gostei bastante. O pastor Eurico Bergstein foi um missionário finlandês que nasceu em 1913 e viveu até o ano de 1999. Ele chegou ao Brasil no ano de 1948. E para os irmãos terem uma ideia, ele foi comentarista da revista da EBD, editada pela CPAD, durante 35 trimestres. É bastante tempo. Se nós colocássemos 35 trimestres em ordem cronológica, todos juntos, seria um período equivalente a aproximadamente 8 anos e meio, como comentarista das revistas da Escola Dominical pela nossa editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A mim coube discorrer sobre o tópico 3, já fazendo o encerramento da lição nesta tarde, e você aí na sua casa está convidado a participar conosco, estar consultando a Bíblia, lendo os versículos, ou eventualmente algumas referências bíblicas que eu vou fazer. O tópico 3, o título dele é ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. O autor coloca que Deus é o autor do despertamento. Verdadeiramente, todo despertamento tem como autor o próprio Deus. Não é o homem que inicia um despertamento. Ele participa do despertamento, mas o autor do despertamento é o próprio Deus. Deus realmente cumpre as suas promessas.
Ele é fiel nas suas promessas. Uma das promessas relatadas no texto da nossa lição fala a respeito do retorno da nação de Judá, o reino do sul, do cativeiro babilônico, retornando para a sua terra. Esse retorno foi profetizado por Jeremias, no capítulo 27, versículo 22. Eu vou aqui ler. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Uma profecia do profeta Jeremias, muito tempo antes do judeu ser levado à Babilônia. É uma profecia que se cumpriu. Então o autor coloca que Deus, ele é fiel às suas promessas. Uma outra profecia que se cumpriu foi a derrota do Império Babilônico diante do exército medo-persa, que estava sob a liderança de Ciro. Esta profecia, ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 44, o versículo 28. E o profeta Isaías diz essas palavras: que digo de Ciro? O que eu digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então, uma profecia onde Deus declara que Ciro seria usado como pastor, para trazer o rebanho judeu, as vidas, as almas dos judeus, retornando de volta para a sua terra e para a cidade de Jerusalém. Aqui cabe, então, frisar, é uma segunda promessa de Deus que foi cumprida. Portanto, o autor reforça: Deus cumpre as suas promessas. Deus também renova as suas promessas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. Deus, através de cada avivamento, Ele renasce no coração de cada cristão, de cada crente, ali, as promessas, as esperanças. Ele dá uma nova motivação, um novo motivo para continuar buscando a presença de Deus. Cristo conquistou uma riqueza para nós na cruz do Calvário. Entre as riquezas que Cristo conquistou para a sua igreja, é relatado pelo autor o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é uma bênção que faz parte da nova vida com Cristo. Se você não é batizado no Espírito Santo, ou se você ainda não tem motivação, saiba de uma coisa, o batismo no Espírito Santo, ele é uma bênção que faz parte da vida cristã. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, depois, se você puder discorrer neste versículo, lê-lo. Os dons espirituais também são bênçãos que Deus deseja dar por meio do despertamento. Então, nós podemos aqui colocar que o autor, ele afirma: olha, momento de despertamento para uma igreja é momento em que Deus concede o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção que faz com que o coração do crente permaneça fiel, permaneça, a chama do Espírito permaneça acesa.
essa finalidade, o batismo no Espírito Santo, ele é um laço de relacionamento mais íntimo com Deus. Os dons espirituais também, como foi colocado, são bênçãos que Deus dá no despertamento. Então, se você acredita que nós, como igreja de Jesus Cristo, nesta época que estamos vivendo, de restrição, de movimentação, que alcançou o mundo como um todo, se você acredita que esse é o momento que Deus está despertando a sua igreja, então se prepare, porque Deus vai batizar no Espírito Santo e também Deus vai dar dons espirituais. Você quer receber um dom espiritual para você trabalhar com mais fervor, com mais capacidade de realização na obra de Deus? Porque para isso Jesus deu os dons. Os dons é para o crescimento do corpo. O corpo é a igreja de Jesus. Então, para que a igreja cresça mais, são necessários os dons. E você pode receber também um dom de Deus neste momento de despertamento. Deus renova no despertamento, Deus renova a fé dos abatidos. Porque alguns primeiros que começam a orar e buscar o despertamento, à medida que o despertamento começa a chegar, pessoas que não foram alcançadas pelo despertamento, elas são alcançadas. Pelo despertamento, eu gostei desta frase do pastor Eurico Bergstein: pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, um ambiente de expectativa de coisas boas, de bênçãos, e um ambiente de oração. Então, se estamos entrando no despertamento, certamente estamos num ambiente de fé, num ambiente de acreditar que Deus está realizando coisas boas, um ambiente de expectativa de grandes bênçãos que virão: conversões, renovação, batismo no Espírito Santo, distribuição de dons, curas, libertação. Estes são sinais de despertamento, essa expectativa, e também um clima de oração, onde a igreja, ela se aplica mais e mais à oração. No ambiente de despertamento, os cultos de oração são melhores frequentados. No ambiente de despertamento, as pessoas se levantam mais nas suas casas pela madrugada. Será que você está participando desse início de despertamento que está alcançando o mundo como um todo, não somente a igreja de Taubaté, mas de todo o estado de São Paulo, do Brasil, do mundo? Você está levantando pela madrugada para orar? Este ambiente de fé, de expectativa e de oração é uma característica do despertamento. O despertamento, ele sempre nasce pela oração. Deus é o autor do despertamento, mas um canal de realização do despertamento, com certeza, é a oração. E o despertamento, ele começa com oração, mas ele pode acabar, porque todo despertamento, ele teve um início. Nós tivemos vários despertamentos da igreja ao longo da história. Alguns duraram mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguns duraram décadas, mas alguns foram mais curtos, né? O autor coloca sabiamente que um despertamento, ele nasce pela oração e ele só continua se a chama da oração continuar acesa. Então nós temos que vigiar para continuar orando, levantando pelas madrugadas, vindo aos cultos de oração da igreja e motivando para que os demais crentes, nossos irmãos em Cristo, participem da oração. E aqueles que não participam, o nosso dever é motivá-los a participar. Assim, o despertamento permanecerá
definitivamente. Talvez, se estamos iniciando um momento de despertamento nesse ano de 2020, ele pode continuar até a volta de Jesus. Vai depender de nós continuarmos em oração, mantendo a chama acesa. Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague nos nossos corações. Deus é fiel em cumprir, resumindo esse tópico, Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e de renovar as suas promessas, Ele também renova a fé daqueles que estão abatidos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra, é uma característica do despertamento. O autor coloca que o culto em Jerusalém, ele foi restabelecido exatamente da forma que ele era antes do cativeiro. Isso está relatado no livro de Neemias, no capítulo 12, versículos 44 ao 47. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente serem fiéis à palavra de Deus. É esse apego às verdades, esse apego à retidão, é uma característica do despertamento. Essa forma de proceder é uma das bases para manter a comunhão de uns irmãos com os outros. Então, uma característica do despertamento é que, sendo fiéis à palavra de Deus, nós obedecemos os mandamentos do Senhor. E um deles, relatado por Jesus, como está entre os maiores, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, colocado por Jesus como prioritário, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se estamos no despertamento mais intensamente atrelados às verdades da palavra de Deus, então cabe também a nós amarmos mais os nossos irmãos. No momento de despertamento, você se achega mais a Deus, mas também você se achega mais aos seus irmãos. Concluindo, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. O despertamento, com certeza, é um retorno à vontade de Deus, um retorno à vontade genuína do nosso Deus. Um subsídio que foi colocado pelo autor, já no finalzinho da lição, e fazendo a conclusão deste meu tópico. O que é necessário para o despertamento? Voltar às Sagradas Escrituras e aplicar os seus princípios às nossas vidas. O segundo, buscar com redobrado fervor a presença de Cristo. Não há despertamento se Jesus não está presente. Não pode haver despertamento, essa busca é através da oração. Não pode haver despertamento se não buscarmos a Jesus através da oração. Não podemos perder o nosso primeiro amor. Se a força do nosso amor, onde aos primórdios, ao retorno lá do amor que a gente tinha no princípio da nossa fé, no princípio da nossa conversão. Se a força do nosso amor não corresponde à intensidade desse amor que a gente tinha quando a gente se converteu, nós carecemos de rogar as misericórdias do Senhor. Porque uma característica certa é de que quando passamos um tempo na igreja, e esse tempo alcança décadas, a gente começa naturalmente a se acomodar. E aqui o desafio para mim e para você é que retornemos à palavra de Deus, voltamos a lê-la, como se estivéssemos lendo a Bíblia a primeira vez, voltemos a orar, como se estivéssemos orando
logo no princípio da nossa fé. Voltemos a jejuar como jejuávamos quando estávamos lá no começo. O nosso comportamento vai ser de uma criança. Porque Jesus disse, se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino de Deus. Por que criança? Porque criança se empolga com qualquer coisa, não é verdade? Você tem filhos, você tem irmãos mais novos, uma criança se empolga e se alegra com coisas que às vezes até parecem sem graça, e você está tão sisudo na casa de Deus, achando que você vai alcançar resultados. Na verdade, nós devemos voltar a sermos como crianças, não no sentido da maturidade, mas no sentido da emoção de receber o Evangelho com alegria, e Deus certamente vai nos abençoar. Muito obrigado pelo privilégio de você estar na sua casa ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida nesta tarde. Amém. Nesse momento nós estaremos ouvindo um louvor com o pastor Maureni. E durante esse louvor, eu vou estar anunciando na live o ganhador e a ganhadora desse super livro, Ele Ainda Remove Pedras, do nosso irmão escritor Max Lucado. Saúdo a todos com a paz do Senhor, nesta tarde maravilhosa, que o Senhor Ele tem nos dado, Ele tem nos concedido, de mais uma vez podermos estar louvando, exaltando e glorificando o nome santo dEle, porque Ele é digno de toda honra, de toda a glória nos céus e na terra. Vamos louvar ao Senhor? Eu convido você nesta tarde para estar louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim para onde vou. O meu coração é teu, Espírito Santo. Tua vida é minha vida, és bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Aleluia. Ele é bem-vindo na minha vida, na sua vida. Que nesta tarde você possa glorificar o nome santo do Senhor mais e mais. Aleluia. Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim pra onde vou. O meu coração é teu, Espírito Santo.
Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que Deus venha te abençoar mais e mais. E que Ele possa te dar vitória cada vez mais. Amém. Bem, meus irmãos, meus amigos, chegamos mais uma final de um EBD. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Daqui a pouquinho nós vamos saber quem é o ganhador, a ganhadora do super livro do nosso irmão escritor Max Lucado. Eu quero agora agradecer nossos convidados, professor Rogério, professor Johnny, professor Sérgio Dobrisky, por estar aqui compartilhando dessa EBD. E eu quero também mandar também meus agradecimentos, que ficou com a gente até agora, ou durante essa live, os nossos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Reviver do Espírito Santo, na pessoa do pastor Ailton Bezerra. Amém? Um grande abraço aí para os nossos irmãos do Espírito Santo. Quero te convidar para logo mais estar conosco no nosso grande culto de adoração a Deus às 19 horas. Amém? Grande abraço a todos e até domingo próximo no EBD Compartilhada.